eu sou a Alexandra Rezende, esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. Mas antes de apresentar a nossa participante de hoje, faço votos que vocês nos sigam nas redes sociais, estamos no Instagram, no nosso canal do YouTube e também no TikTok. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe as histórias que nós postamos aqui para que alcance muito mais pessoas, tá bom? E hoje a nossa convidada especial é a Priscila Lima. Tudo bem, Pri? Tudo bem. Pri, conta pra gente quem é a Priscila. A Priscila é uma menina mulher de 33 anos, casada. Tenho 2 filhos maravilhosos, uma de 15 e uma de 2. Uma empreendedora, / CLT também. E é uma menina sonhadora e sabendo sobre hoje a fidelidade de Deus sobre a vida dela. Que bênção. Priscila, qual é uma lembrança da sua infância que faz você sentir que realmente valeu a pena hoje pra Priscila? Hoje, acho que a lembrança da minha infância que faz eu sentir valer a pena é estar com a minha família. Porque o meu sonho sempre foi ter uma família estruturada, né? Coisa que eu tinha uma família, mas ela não era estruturada da forma que eu sempre sonhei em ter. Sempre via as famílias de outras pessoas estruturadas, saindo, feliz, mas a minha sempre, quando tava no pico da felicidade, aconteceu alguma coisa que caía tudo de novo. E conta pra gente um pouco dessa jornada, né? Um pouco da sua infância, para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouquinho mais. Então, a história que o povo conta é que a minha mãe, né, me deixou com os meus avós com 3 meses. E essa não é a história que ela conta pra mim. Tem 2 versões, né, nessa história. Mas a versão que eu fui criada e que todo mundo disse é que ela me deixou lá com a minha avó com 3 meses. E eu fui criada pela minha avó, pelo meu pai verdadeiro, que é meu pai biológico, e pelos meus tios. Mas cresci chamando minha avó e meu avô de pai e mãe, né? Porque eu ouvia meus tios, né, falando. E tive uma vida boa, uma infância boa. Eu era queridinha, tudo que eu queria, eles me davam. Filhinha de vó. Filhinha de vó, de vó mesmo. Só que no decorrer dessa caminhada, no meu auge dos 10 para 11 anos, se eu não me engano, a minha avó descobriu um câncer no útero, só que já estava num quadro muito avançado, né? Naquela época eu nem sabia, porque o câncer não era tão falado como é hoje, né? Não tinha tanta possibilidade de você ir atrás de uma recuperação logo. Então, acometeu que ela, 1 ano e meio depois, se eu não me engano, acho que eu tinha quase para 12 anos, ela faleceu. Aí minha vida mudou de ponta cabeça. E como foi a Priscila conviver com isso, né? Saber que foi abandonado pela mãe, porque querendo ou não foi um abandono, né? Sim. Mesmo ela te contando uma outra versão, mas você viu como um abandono, já Sim. tinha esse trauma. Sim. E aí, em seguida, a mãe que você tinha como mãe, que cuidou de você, que te mimou, que paparicou, que fez tudo que você tinha que fazer, daqui a pouco parou, acabou. Infelizmente, a doença levou. Sim. Como ficou a Priscila? Com quantos anos você tava? Eu tinha 12. Na pré-adolescência. Na pré-adolescência. Nossa, eu fiquei totalmente desestruturada. Eu tive uma tia que nos apoiou muito, né? Que foi minha tia Helena. Ela sempre cuidou da minha mãe, tipo, na época de toda esse câncer, né? As dificuldades que tem, tudo. E eu ficava sem chão, mas eu não entendia ainda. Porque como eu fui filhinha de vovó, eu não sabia lavar uma louça, não sabia fazer nada. Então era tipo assim, era aquela vida meio que perfeita, era tudo pra mim, do nada... Não tinha mais nada, não tinha chão, não tinha nada. E quando ela morreu, acho que foi o baque pra mim. Foi onde eu olhei assim, nossa, tipo, eu tô no fundo do poço, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer. E acabou que ela era o alicerce da nossa família, né? Quando ela morreu, tudo se acabou, né? O meu avô, que era o meu pai, foi embora para Recife. O meu pai verdadeiro, ele era alcoólatra, né? E os meus tios, eles eram viciados em drogas, dívidas de droga. Então, como eu disse, não foi uma infância assim muito boa. Eu acordava de madrugada com pessoas batendo na nossa porta por dívidas de droga, dívida disso, e minha mãe sempre trabalhando, querendo contornar essa história. Só que quando ela morreu, não teve mais contorno, né? E o que aconteceu? Eu fui morar com a minha mãe verdadeira, com a minha mãe biológica, que na época a gente não estava bem pelo fato da gente não ter um convívio. A gente sempre teve um convívio. Ela estava comigo em alguns momentos. Ela diz, né, que às vezes ia me buscar e minha avó meio que se escondia, aquele ciúminhos de vó. Eu acho que ela tinha medo de me perder. E eu fiquei assim, desestruturada, desestabilizada. Fui morar com ela. Fiquei morando com ela um bom tempo, mas logo em seguida eu conheci o pai da minha filha, da minha primeira filha. E você tava quantos anos dele? Já tava com 14 para 15 anos. E aí, é aquela adolescência, né? Ai, minha mãe é chata, minha mãe é isso, não quero ficar com a minha mãe. E fui morar com o pai da minha filha, da minha primeira filha, que foi meu primeiro casamento.
Vivemos, só que no meio desse decorrer, onde eu achei que eu tava num relacionamento bom, numa vida boa, o meu pai faleceu. Então já foi outro baque. Ele não morava mais com a gente, estavam morando em São Paulo, ele e meu tio. E ele faleceu 1 ano depois, o meu outro tio sumiu. Que nunca se acharam o corpo, nunca se acharam nada. E eu ficava me perguntando sempre pra Deus, por que que eu fui rejeitada? Por que que eu não tinha mais a família que eu sempre quis ter, né? Sim. Por que que aquilo estava acontecendo? Na época a gente era católica e até hoje eu não tenho mais nada de sentimento no meu coração, mas até hoje eu não consigo passar na rua da igreja católica porque eu tenho lembranças, né, de quando eu ia Remete às lembranças, né? Isso. Então eu não consigo, são 2 lugares que eu não consigo ir, lá e a Santa Casa de Santos, que foi onde minha mãe faleceu. Sim. E a tua infância toda, Pri, você conta pra gente, aos 3 meses ela me entregou, mas a tua infância toda, você sabia que a sua avó era sua avó? Sabia. Sempre foi deixado claro pra você? Sempre foi deixado claro, sempre foi deixado claro. Então não foi algo que foi pego de surpresa, Não. falado pra você? Não foi algo super assim, foi deixar claro, como eu falei, ela ia alguns momentos, ela até tentava me Se deixar na aproximar. casa dela, tem um dia que ela até tentou deixar eu dormir lá e eu de madrugada aqui chorando, querendo ir embora, eu quero minha mãe, ela, mas eu sou sua mãe, eu, não, mas eu quero a minha outra mãe. Mas assim, ela sempre tentava contornar a parte de ela não estar, mas eu não entendia, né, pra mim eu carregava esse peso, eu carreguei esse peso muitos anos de... Algo era errado comigo, sabe? Eu não sabia o que ela tinha passado. Hoje eu sei, né? Sim. O que ela passou, por que ela me deixou lá. Mas assim, eu carregava muito peso, parecia mesmo um peso de 60 quilos, sabe? Em cima de mim. Entender, né, o motivo de por que Isso. abandonou, né? Por que me deixou, né? Por mais que seja com a sua avó, que, como você falou, cuidou muito bem de você, zelou Isso. por você, te educou e tudo mais, mas fica realmente o questionamento, né? Por quê? Isso Por que mesmo. não me aceitou? Por que não me quis? Então, e eu tinha um questionamento muito grande, porque, além de mim, ela ainda tem mais 3 meninas. Então, E ela eu criou as 3 meninas. E ela criou as 3. E eu ficava, mas por que só eu? Não. Né? Algo de errado existe comigo. E depois que a minha mãe, que me criou, faleceu, eu não consegui ouvir a palavra Deus. Eu falava, não, Deus não é bom. Deus não é esse Deus bom que vocês falam. Porque como que um Deus pode tirar a minha mãe, a pessoa, a base que eu tinha, né? Uhum. Mas assim, depois de um tempo, depois que a gente se torna mãe, a gente meio que sabe as dificuldades que a outra pessoa passou, né? A gente meio que entende. E eu me livrei de tudo isso em 2018, quando eu entrei pra igreja, né? Que eu conheci Jesus. Não que eu não conhecesse, mas eu não conheci ele como pai. Porque quando você não tem uma família estruturada, você não conhece o pai que você tem, né? Independente do que acontece com você na terra, você tem um pai que cuida de você. E aí eu encontrei Jesus, fui pra igreja, tudo, me converti. E tirei esse peso de dentro de mim. E depois disso, minha vida só foi fluir. Parecia que eu deixei uma mala pra trás. Sabe, eu consegui perdoar minha mãe por algo que nem ela, a gente tava até comentando esses dias, nem ela sabia que eu tinha essa mágoa. Uhum. Que ela falava, mas por que você tinha essa mágoa se eu não te abandonei? Eu vou dar uma pausa para você saber um pouco mais sobre o nosso patrocinador e a gente já volta. Se você, que assim que nem eu e a Lu, né, Lu? Sim. Amamos saborear um salgadinho, compartilhar a vida e celebrar, a gente te convida a conhecer a Sabore. Gente, Sabore é especialista em patrocinar a sua festa, deixando tudo muito perfeito, com comidas com excelente qualidade, salgadinho de festa, buffet móvel e tudo que você precisa para sua empresa ou até mesmo para aquela confraternização, só para tomar aquele chá com a amiga. Então faço voto se vocês conheçam ela. A gente tá de volta e a Priscila tá aqui compartilhando com a gente, né, a questão do abandono. Ela foi abandonada aos 3 meses de vida, né, pela mãe, porém, foi criada pela avó, né, Pri? Essa criação foi muito boa, né? Mas, como você falou pra gente no bloco anterior, teve muitas questões também ali, né, no meio da convivência com a família, por conta dos seus tios e tudo mais. Como foi viver essa infância, mesmo sem entender o que estava acontecendo diretamente? Porque você era uma criança, né? Mas como foi conviver com isso, essa questão de, as pessoas batendo na porta, você vê o sofrimento da sua mãe, né, que é barra avó, querendo ou não, ela sofria por conta dos filhos. Você teve alguma experiência que sim, que aconteceu e que você possa compartilhar com a gente? Infelizmente, eu tive experiências assim, né, nesse âmbito bem negativas, porque de um lado eu tinha minha mãe, mas do outro lado eu tinha o meu pai, que era alcoólatra, e do outro lado eu tinha os meus tios que eram drogados, né, viciados, e a gente não tinha paz, a realidade era esse. Até comentei esses dias com a minha mãe biológica, ela nem sabia desses fatos, mas a gente não tinha paz. Era dias que a gente não dormia, era dias que pessoas subiam no nosso telhado, sabe, atrás dos meus tios. Aí o meu pai, ele querendo se livrar do alcoolismo,
ele começava a parar de beber, mas ele tinha convulsão dentro de casa e eu era a única que estava dentro de casa para poder ajudar, para poder tentar não deixar ele morrer, né? Então, foi algo muito, muito, muito triste, assim, muito conturbado. Eu até comentei esses dias com uma amiga e com a minha mãe biológica que eu não tenho lembranças da minha infância. Tipo, montar uma árvore de Natal, sair, brincar, eu não tenho essas lembranças. Eu acho que tudo esse trauma me travou, que eu não consigo ter lembranças da minha infância. Entendi. E a gente sabe que a sua avó, né, foi uma referência para você. Qual uma palavra, assim, que você possa definir ela hoje? Fé. Foi com ela que você aprendeu? Foi com ela que eu aprendi. Ela era uma mulher de muita, muita, muita fé. E batalhou até o último. Por tudo. Pela família. E por tudo que ela teve. Ela foi sua referência de que Deus realmente é bom, mesmo com todo o percurso. E aí agora eu entendo quando você fala assim, depois que a minha avó morreu, eu entendi que Deus não existia, né? Que Deus não era bom. Porque a gente vê isso, né? Você aprende de uma forma e quando você se vê na situação, você fala assim, mas por quê? Sim, né? Isso mesmo. Foi isso que barrou você? Sim, foi isso mesmo que barrou. E depois eu entendi, porque algumas das coisas precisam acontecer na nossa vida pra gente ter maturidade, né? E, infelizmente, esse foi o acaso que me aconteceu. Mas, assim, eu me tornei outra pessoa. Hoje eu sou muito mais madura. Hoje eu tenho uma família a zelar, mesmo com as nossas divergências, né? Porque ninguém é perfeito. Sim. Se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos no céu. Mas essa maturidade veio muito antes do que devia, né? Porque apenas eu era uma menina de 12 anos. Eu tive que ser madura, assim, muito rápido. Mas me fez crescer, me fez ter mais responsabilidade, me fez ser uma mulher de caráter, não passar por cima de ninguém. Então, assim, todo o meu alicerce que ela já me passava, depois disso eu fiquei muito mais madura e aflorou mais em mim isso aí. Entendi. E após a morte dela, como foi a Priscila? Como foi continuar? Uma carrasca. Meu Deus, todo mundo fala que parece que eu criei uma película, que tudo tinha resposta na língua, que tudo eu tava sempre na defensiva, né? E hoje, graças a Deus, eu melhorei, vamos dizer, 80%. Ainda preciso melhorar 20%, né? Não sou perfeita, mas assim, ela me tornou uma mulher que se eu pudesse falar com ela há anos atrás, eu falava, olha, a gente conseguiu, a gente venceu. Não saiu alguma coisa como a gente queria nos nossos planos, mas a gente conseguiu ser feliz no final. Entendi. E aí você foi morar com a sua mãe biológica? Isso. Conta pra gente. Aí eu fui morar com a minha mãe biológica, tinha mais as minhas 2 irmãs, não tinha minha terceira, que é a caçula, né? Foi uma família, assim, que eu posso dizer que foi estruturada. Porque tinha o meu padrasto, tinha minha mãe, então eu tinha irmãs, porque na casa da minha avó não tinha irmãos, né? Era sozinha. Então, assim, foi uma parte conturbada, porque eu e ela não se dava muito bem, em relação que ela também era muito imatura, né? E eu também, óbvio, 12 anos, mas assim, a gente viveu até que bem por um tempo, mas por eu ter essa rejeição dentro de mim, esse peso, algo não batia entre a gente. Então eu precisei sair, como eu falei pra vocês, eu precisei sair pra poder conhecer, né, o mundo lá fora, tomar os baques que a gente toma na vida, pra poder dar valor aos conselhos de mãe, aos conselhos de tudo, mas ela sempre foi uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. A sua mãe biológica? A minha mãe biológica. Mesmo ela teve as divergências dela, né? mas... E é aquilo que você falou no primeiro episódio, no primeiro bloco, foi exatamente isso. Às vezes a gente só consegue olhar pra nossa mãe diferente quando a gente se torna mãe, né? Isso. Eu mesmo tinha muitas questões com a minha mãe e eu só passei a vê-la diferente depois que eu me tornei mãe. Principalmente mãe de menina. É, isso mesmo. Nossa, ser mãe de menina, acho que é... Hoje, às vezes, eu falo alguma coisa pra ela fala, é muito bom ver vocês fazendo isso, porque remete a vocês como vocês eram mais novas. Tá vendo como que é difícil? E mesmo você voltando a morar com ela, tendo todo esse percurso de como é que foi essa trajetória, né? Eu lembro que você compartilhou que teve alguns desafios bem grandes, né? Na questão da sua adolescência. Sim. Veio aí a gravidez. Sim. Conta pra gente. Eu tive minha filha com 17 para 18 anos. Quando eu engravidei dela, eu já estava separada do pai dela, descobri que estava grávida, né? E criei minha filha sozinha. Tive uns contratempos, tive pessoas assim... não posso dizer que é da minha própria família, mais perto, que poderia me acolher, mas não me acolheu. Eu tenho até uma amiga, Amanda,
que ela fala assim pra mim, nossa amiga, é muito, muito bom ver o que você se tornou, o que você construiu, é muito lindo, porque eu lembro quando você precisava das pessoas e algumas pessoas vieram e chegaram e falaram pra mim, tipo, na minha cara, pra Luísa eu dou apoio, pra Luísa eu dou casa, ela não. E aí já vinha a rejeição de novo pra cima de mim, né, tipo, pô, já fui rejeitada pela minha mãe, as pessoas que às vezes eu amo estão me rejeitando também, né. E eu lembro um dia muito específico que eu precisava de um lar e não tinha ninguém. E eu tive que dormir na praia com a minha filha, sozinha, né? E pessoas poderiam ter me ajudado, mas assim, eu coloquei na mão de Deus. Eu não queria ouvir a palavra Deus, como eu falei, mas eu ficava chorando. Nesse dia específico, eu lembro que eu chorei à noite e falei: ou o Senhor muda a minha história e mostra pra mim que você existe, ou eu não sei mais o que eu faço. Porque agora não é só mais eu, né? Agora eu tenho uma filha também pra poder depender de mim. E quantos anos a Luísa tinha? Na época ela ia fazer 1 ano. Meu Deus, bebezinho ainda. Bebezinha, ia fazer 1 ano. A gente também, ela foi uma pessoa assim que me ensinou a ser mãe, né? Porque hoje eu batalho por ela e pelo meu filho, lógico, com o meu marido, mas assim, ela me ensinou muitas coisas boas, muitas coisas também ruins. Ela foi meu aprendizado. O primeiro filho a gente fala, né? Que é o nosso aprendizado. A gente erra muito, né? Pra poder acertar no segundo. E a fase de revolta teve? Teve muita fase de revolta, teve fase de eu não querer, às vezes, olhar pra minha família, par de mãe, ou olhar pra minha mãe, eu não queria, às vezes, estar no mesmo ambiente que ela, e hoje eu vejo que isso era obra do inimigo mesmo, sabe? Porque até tava conversando com ela essa semana sobre isso, e eu falei: mãe, eu vou ter que contar minha história, né, no podcast, e minha história, ela fala de você, né? Hoje a gente se dá bem, hoje a gente é muito amiga, a gente fala as coisas, a gente conversa. Aí ela falou: filha, fica em paz. Aí ela falou assim: ó, eu também tive essa revolta, coisa que eu não sabia. Ela falou: eu também tive essa revolta, porque a minha mãe também me deixou com outra pessoa, né? Eu quase perdi a minha mãe. E o seu padrasto também foi abandonado pela mãe. Então, assim, se você for analisar, nós três temos praticamente a mesma ciclo, história. né? É um ciclo sem fim. Ela até falou: parece uma maldição hereditária. Aí eu falei: mãe, tá quebrada, em nome de Jesus. Né? Eu falei pra ela: tá quebrada. Ela falou: então você precisa contar. Você precisa contar a sua história. Você precisa falar, porque assim, tá falando sobre mim, mas tá falando sobre você. Vai poder ajudar outras pessoas também que foi rejeitada ou que acha que foi rejeitada, porque eu nunca te rejeitei. Ela sempre deixou isso bem claro pra mim. Na visão dela, ela não acha, né? Na visão mas dela, ela não acha. Que nem a gente tava falando num episódio anterior. Às vezes, pra pessoa ali, até parece que não pode ser, mas pra gente que passa aquilo, parece, né, vem um certo... Isso. Um certo sentimento, e esse sentimento, elas acabam nos anulando. Por isso que a gente precisa curar nossas emoções, né? Isso mesmo. Nesse dia que eu acabei de falar, que a gente dormiu na praia, eu me revoltei, lógico, mas eu lembrava muito dessa frase que eu ficava pensando: Deus, se eu tô aqui dormindo na praia com a minha filha, sem um lar, sem nada, por que minha mãe me deixou num lar, sendo que ela tinha um lar, né, pra me criar? Mas ela teve os motivos dela, né? Pra quem não sabe, a minha mãe era portadora de lúpus. Então, quando ela me teve, praticamente quase 1 ano, menos de 1 ano, ela já engravidou da minha irmã. Então ela ficou quase a gestação toda internada pra poder, né, manter a gravidez. Então a história que ela me conta foi porque ela me deixou com a minha avó pra poder cuidar do lúpus, né, que na época ela não sabia que era um lúpus. Naquela época era bem difícil de diagnosticar, todo mundo falava que era só anemia, e ela só foi descobrir na 4ª gravidez dela. Nossa, e passou um perrengue, porque o lúpus na gravidez é bem complicado. Passou. E a gente fala que gerar testemunho dói, mas ela gerou 4, que sou eu e as minhas irmãs, né? Porque se dependesse da doença, nenhuma de nós estaríamos aqui. Estariam vivos, é verdade. Né? Mas Deus é bom o tempo todo. E estamos aqui pra contar. Eu e minhas irmãs pra contar. E estamos todas bem, graças a Deus. Ai, vamos dar uma pausa rapidinho. A gente já volta pra falar do nosso patrocínio. Você sabe que o seu sorriso é um cartão de visita, né? Então, doutora Karine Lipari é especialista, implantodentista e cirurgiã dentista. Faço votos que vocês conheçam ela para transformar o seu sorriso. Um ambiente totalmente climatizado e um consultório, gente, extremamente humanizado. Então, sigam ela nas redes sociais e acompanhe o seu trabalho. E a gente tá de volta, né? A Priscila tá compartilhando com a gente sua história de superação, né? Da sua infância, sua jornada até aqui. E Pri, conta pra gente. A gente sabe que você passou muitos perrengues, como você já compartilhou, né? E essa gravidez na adolescência, como é que foi isso tudo? Mulher, essa gravidez foi um susto.
Assim, vou dizer que 50% meu sabia que tava grávida. Mas os laudos diziam que não. Porque eu fiz exame de sangue, de urina, tudo aquilo que faz pra poder descobrir e deram todos negativos. Você tinha quantos anos? 17. 17 anos. 17 Aí você já anos. tava casada, né? Que você casou, né? Sim, eu fui morar com o pai da minha filha, com 14. Com 14. Isso. Uma menina, né? Uma criança. Menina, uma criança. Graças a Deus, minha filha é outro caminho. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Mas, assim, foi muito conturbada, porque quando eu descobri a gravidez, eu já não estava mais com ele. Aí surgiu aquele negócio. Ai, será que é minha filha? Ai, mas será que é meu? Então, assim, eu não tive apoio da família dele. Em nada. Em nada, em nada. Criei minha filha sozinha e tive parto normal, tudo. Mas, assim, foi muito conturbado, porque era uma criança cuidando de outra. Criança. Né? Como foi lidar com isso? Porque aí mistura os hormônios de uma gestação, os traumas que você carregava da infância, os traumas de rejeição, um monte de coisa. Como é que foi lidar com tudo isso? Eu falo assim que Deus me deu uma segunda oportunidade quando eu tive o meu segundo agora, né? Que vai completar 3 anos. A Luísa, eu não tive muito, não tenho muito o que dizer da gravidez, porque a Luísa eu trabalhava pra viver. Né? Eu trabalhava num estabelecimento que eu entrava às vezes 1 da tarde e saía 3 da manhã. Então eu não via ela falar, eu não via ela andar, eu não via ela engatinhar, eu não vi qual comida que ela gostava mais, eu não vi nada. Eu pagava pessoas pra cuidar dela, pra ser mãe, né, na realidade dela, e eu poder trabalhar pra poder a gente ter uma casa, um lar, né, algo pra comer. Então, sobre essa gravidez, além de dela ser contubada, eu também fui uma mãe ausente. Foi aí onde eu comecei a entender a minha, né? E tinha até uma pessoa que cuidava dela, que é até a mãe do padrinho da minha filha. Ela cuidava muito bem, né? Da minha filha, tudo, mas eu comecei a ver, a sentir que parecia que eu estava abandonando ela. Então eu falei, tive um estalo assim, eu falei, não, peraí, a mãe dela sou eu. Será que foi aí que você teve a virada de chave de entender assim, não, eu não posso repetir os mesmos ciclos que eu vivi? Isso mesmo, foi aí que eu tive a virada. Que eu parei ali, não, peraí, ela cuida da minha filha muito bem, sempre tratou minha filha muito bem, até hoje a gente tem amizade, até hoje minha filha chama ela até de vó. Mas eu vi que eu tava abandonando. Eu vi que eu tava vivendo a minha vida, trabalhando. Quando era sábado e domingo eu estava curtindo a minha vida e minha filha estava ficando. E aí eu falei, peraí, mas eu falei tanto, né? Neguei tanto, alvejei tanto a minha mãe, sendo que eu tô cometendo o mesmo erro que ela. Então eu não quero isso pra mim. Aí foi onde eu dei um basta e falei, não, agora eu vou cuidar da minha filha, eu preciso parar, eu preciso ter uma família, eu preciso encontrar alguém que tenha o mesmo propósito que eu. Porque quando a gente casa com uma pessoa que não tem o mesmo propósito de união, né? A gente não consegue ir pra frente. Mas graças a Deus, eu falei, não, Deus, essa hora é a hora de eu parar. E aí foi quando realmente você se conectou com as coisas e entendeu que precisava dar um passo diferente. Isso. E criar a Luísa, que por sinal é uma mulher já, né? Sim. Uma adolescente, mas uma mulher. Eu falo, gente, eu tô ficando velha, porque a mina tava aqui. Isso mesmo. Mas que bom. E nesse percurso todo, pra curar todos os traumas aí da perda da sua avó, e aí o encontro com a sua mãe, e aí, querendo ou não, teve esse processo da gravidez e tudo mais. Qual é o ponto, assim, de mais impactante que você tirou de tudo isso pra você pra ter essa mudança? Então, o ponto mais impactante pra mim, eu acho que foi a construção da família mesmo, sabe? Você desejava isso, Eu desejava, né? sempre desejei. Eu tenho até minha mãe, quando assistir essa gravação, ela vai rir. Ela falava quando eu era mais nova, que eu ficava na minha avó, quando ela me pegava, a gente passava pelas Casas Bahia. E eu pegava o folhetinho que tinha antigamente e eu recortava, tipo, sala, cozinha, e colava. Aí ela falou, você era um vício, você toda vez tinha que pegar aquele folheto, mas porque eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família estabelecida, eu queria poder ter um lar, e isso eu não tinha. E eu conheci o que é lar, o que era família, quando eu conheci o meu esposo, né, que a minha filha já tinha 2 anos, e eu conheci o meu esposo, e eu sempre falava assim, Jesus, eu quero uma mudança, eu quero um homem de Deus, eu quero um homem que seja fiel a você, eu quero um homem que tenha o mesmo propósito que eu, só que eu conheci meu marido que não era de Deus. Né? Foi totalmente ao contrário. Mas a minha sogra era uma mulher de oração.
A minha sogra era uma mulher de Deus e até hoje ela é temente a Deus. E, assim, o propósito dela era o mesmo. Era que o filho dela parasse de balada, parasse de sair, ficasse mais em casa, construísse uma família. Tanto que eu fui a primeira namorada a ele apresentar a família, né? Uhum. E quando ele me conheceu, ele falou pra minha sogra, ai, mãe, vai ser ela, eu vou casar com ela, eu quero ficar com ela e é ela que vai ser. E, assim, por incrível que pareça, a minha sogra, ela lembra muito a minha avó, que foi a que me criou. Pelo fato de ser família, pelo fato de ter amor, de sempre acolher. Ela parece aquela pessoa mesmo, coração de mãe sempre tem um espaço pra mais um. Sim. É ela. Então, assim, ela foi. Eu tinha vários defeitos, ela foi me moldando, ela foi falando: você precisa conhecer Jesus, você precisa ir pra igreja, você precisa melhorar, você precisa perdoar sua mãe, você precisa tirar esses vícios que você tem de revolta, eu fumava cigarro. Você precisa parar de fumar cigarro, tudo. E foi aí onde eu fui caminhando pra Jesus. E encontrei meu marido e fiz uma família. Então, assim, o maior impacto na minha vida foi ele. Então a gente pode dizer que a sua avó foi realmente o ponto que fez você entender que precisava realmente... A sua avó não, desculpa, a sua sogra, né? O ponto de entender e falar assim, nossa, tem alguém ali zelando por mim também. Isso. E até hoje ela zela. Às vezes quando eu e meu esposo tem uma divergência, ela fala, ó, eu não sou do lado de ninguém, eu sou do lado certo, mas o lado certo sempre sou eu. Sempre é você. Então aí ele fica pé da vida, mas o lado certo sempre sou eu. E que bom, né? Eu sou sua amiga, de verdade. Ele fala, meu Deus, mas a senhora é minha mãe, viu? Não é mãe dela, não, é minha mãe. Mas ela E ela que te levou pra Jesus, ela que te apresentou Jesus, realmente pra você conhecer Deus como você conhece? Sim, ela me levou pra Jesus como um caminho, como um canal, né? Ela sempre pedia pra eu procurar uma igreja, sempre pedia, mas eu não queria saber. Eu falava, não quero saber de igreja, eu quero saber de Jesus. Eu sei quem é Deus. Ela, não, você não sabe. E eu trabalhava numa padaria, que foi onde eu encontrei a pastora Kátia e o pastor André. E eu era, como eu falei, carrasca. Então eles iam lá e eu que atendia ele. Aí ela falou, meu, você sempre tá com cara feia, você sempre melhora esse sorriso, você é tão linda, você é tão bonita, você é tão não sei o quê. Não, você precisa ir pra minha igreja. Você precisa encontrar Jesus. Eu, não quero ir. Até um dia que eu fui e quando eu cheguei lá, nunca mais eu saí. Que bênção. E como foi esse encontro realmente com o Senhor? O que mudou aí dentro da Priscila? Olha, mudou muita coisa. Como eu falei da minha libertação, da culpa que eu carregava, né? Pela minha mãe, tudo que aconteceu. Foi assim, eu melhorei como mãe, eu melhorei como esposa, eu melhorei como pessoa. O coração puro eu sempre tive, né? Até minha irmã fala, nossa, você chega a ser besta, porque as pessoas faltam te bater e amanhã você tá ali, abraçando, beijando, você não guarda mágoa, você não guarda raiva. E eu nunca guardei. Então quando eu conheci Jesus, eu falei, peraí, eu tenho o que Jesus queria e eu preciso entregar isso a Jesus. E no meu batismo, eu não queria me batizar. E a minha filha falou, mas o pastor disse lá na escolinha que se a gente acredita em Jesus, a gente tem que entregar a vida a ele. Então assim, você vai entregar assim, eu já coloquei o seu nome lá na lista. Foi ela que colocou. Foi ela que colocou. Aí eu falei, como assim? Ela, não, nosso batismo vai ser tal dia, tal dia, tal dia. Eu falei, tá bom, filha. E assim, no dia do nosso batismo, nós fomos atropeladas. No dia exato, 6 horas da tarde, a gente foi atropelada. Meu Deus! Aí eu falei, não, é o diabo querendo se levantar sobre alguma coisa na nossa vida mesmo, sobre a nossa família. Então, dessa vez, ele não vai conseguir. Ele não vai colocar dúvidas na minha mente, não vai colocar nada. Dessa vez a gente vai se batizar e a gente vai ser uma família de verdade. E assim foi. E assim foi, glória a Deus. Que bênção, né? Meu Deus, que história. Saber que o poder do perdão, né? O Isso. poder realmente de entender que não tem essa questão de maldição hereditária, que você pode interromper em você, Isso. que é isso que você fez, né? Você interrompeu em você tudo que vinha sendo lançado sobre a sua família, sobre sua avó, sobre sua mãe e tudo mais. E liberar esse perdão fez você viver diferente. Prova Sim. disso que você está aqui, Sim, né? isso mesmo. A gente vai dar uma pausa, mas a gente já volta, viu? Pra você que tá em busca de saúde e que detesta academia, assim como eu, deixa eu te dar uma dica. O Estúdio Ana Sabina é um estúdio especializado, além da saúde da mulher, na área da musculação. Então, pra você que quer fazer seu treino com tranquilidade e ter um profissional totalmente ali à sua disposição, eu te convido a conhecer o Estúdio Ana Sabino, um estúdio climatizado, pronto e adequado para te receber e preparar o seu melhor treino. Faço votos que vocês conheçam. Estamos de volta e a gente estava falando sobre liberar perdão. Pri, foi uma fase difícil liberar perdão para sua mãe biológica? Foi uma fase muito difícil. Foi algo que me perturbava por muitos anos. Mas quando eu decidi liberar,
parece que eu tirei 60 quilos, assim, de cima de mim, que eu deixei uma bolsa mesmo pra trás. E a minha vida, o meu crescimento, a minha estrutura de fé, de família, a minha estrutura de poder entender mais as coisas, foi se abrindo, assim, de uma forma que eu falava, não, peraí, eu tava errada nesse pensamento. Não foi bem assim que aconteceu. Sim. Então, assim, foi um impacto de tudo na minha vida mesmo. E é algo muito interessante que você falou, e eu levo isso pra minha vida também. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide perdoar. Ah, mas não, decida perdoar, né? Quando você decide perdoar, realmente você vive coisas maiores, né? Agora, se você ficou pela emoção, você nunca vai perdoar. Você sempre vai ficar com alguma coisa ali, algum ressentimentozinho. Mas o decidir perdoar faz a gente viver coisas diferentes, não é verdade? Isso mesmo. E eu sempre comento com uma irmã minha, que é a depois de mim, né? Não é nem a do meio, é a depois de mim. São tantas irmãs que eu fico embaralhada. Eu falo pra ela sobre o perdão. Aí ela fala pra mim, mas eu consigo perdoar, mas não consigo conviver. Eu falei, então você não perdoou. Porque eu falo pra ela, o perdão não é a gente perdoar. Porque às vezes o que a pessoa fez pra gente, ela nem sabe, primeiro, o que ela fez. Segundo, ela não carrega sentimento nenhum, porque ela não sabe o que ela fez, então ela não tá culpada. Sim. Né? E o terceiro, a sua vida não vai pra frente se você não perdoar. Vai. Porque quando a gente perdoa, não é para a pessoa, é pra gente continuar, pra gente avançar. Se a gente não tiver o perdão, a gente não avança pra lugar nenhum. É verdade. E aquela menina com 11 anos que falou assim, Deus tirou tudo de mim, não tem mais o que fazer, por que Deus fez isso? O que hoje a Priscila falaria para essa menina de 11 anos? Porque Deus restituiu, não restituiu? Restituiu. Aí eu falaria para ela que a caminhada foi muito difícil, foi muito sofrida, mas que a gente venceu. Que tudo, eu até falo que tem uma música da Bruna Carla que fala cicatrizes, que tudo que Deus tirou, tudo que aconteceu, Deus, ele renovou e acrescentou 10 vezes mais. Porque hoje eu tenho a fidelidade da minha mãe comigo, hoje eu tenho uma convivência com as minhas irmãs, né? Hoje eu tenho a minha família que eu criei, que é sólida. Hoje eu tenho a família da minha sogra, que é minha segunda família, né? Que às vezes minha mãe fica meio com ciúmes, porque vai lá com a sua família, lá parte do seu marido. Aí eu falo, tá vendo como que é? Hoje a senhora sente ciúmes de mim. Mas assim, foi tudo que eu poderia falar pra ela, a gente conseguiu. Sabe, o começo, a estrada ela é difícil, ela é apertada, mas lá no fim Jesus tá lá. É como se fosse uma luz no túnel, ele tá lá te esperando e mostrando pra você, a luz não pode apagar, você tem que permanecer nesse caminho. E uma coisa que chama muita atenção, Pri, é que a gente precisa entender, e a gente falou isso no episódio anterior que passou, que às vezes a gente culpa Deus pelas nossas escolhas, né? Sim. Mas foi Deus que tirou isso de mim, porque foi Deus que permitiu. E a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso. Então, Deus não tira nada da gente, né? São consequências das nossas próprias escolhas. Isso. E o poder da escolha. Se as pessoas soubessem que o poder da escolha muda destino, elas pensavam 2 vezes antes de escolher as coisas erradas ou coisas... Como é que entra no teu caso? Se você tivesse perdoado antes a sua mãe, talvez você não tivesse vivido nenhuma porcentagem do que você viveu. Certeza. E eu falo isso pra mim, ou para as pessoas que estão ouvindo, é fato. Às vezes a gente fica ali, protelando as coisas, remoendo uma mágoa, alguma coisa, e como você falou, não é a pessoa que tá deixando de viver, é a gente que tá estagnado. Isso. Né? Eu lembro que uma vez eu ouvi falar que você não liberar perdão pra alguém é a mesma coisa de você tomar veneno e esperar que o outro morra. Isso. Não é ele vai morrer, é você que morre. É. Né? A gente morre por dentro, a gente realmente se anula. Então, a importância realmente de você liberar perdão e você viver uma nova história. Prova disso que hoje a Priscila Lima é outra pessoa, isso, né? Totalmente restaurada, tem um casamento abençoado, né? Uma família incrível, né? A gente vê e a gente compartilha muito da sua vida, que você posta muito, né? Sim. Então, você tem um canal no Instagram, Raposinha? Sim, Casa da Raposinha. Casa da Raposinha. Gente, essa menina, ela posta tantas coisas legais. Ela posta dicas de dona de casa, ela posta doce. Ela quer engordar a gente só com os doces dela, que ela faz doce também. Entendeu? Conta pra gente essa fase da Raposinha. Nossa, a fase da Raposinha foi algo assim que justamente vou incluir o que você disse. Se eu tivesse perdoado antes, eu teria entendido o meu objetivo. Eu sempre quis trabalhar em shopping. Sempre quis trabalhar em shopping, loja de marketing, e nunca ninguém me pegava. Todo o trabalho que eu ia era pro lado da cozinha, era pro lado do atendimento. Eu falava, meu Deus, mas será que eu sou tão feia assim que ninguém quer me pegar pra uma loja, que ninguém... Ficava pensando isso comigo. E depois de muito tempo, que foi em 2019, eu parei e analisei, eu falei, mas se eu só vou pra cozinha, só vou pro atendimento, algo de Deus tem aí, né? Já conhecia Jesus.
E eu comecei a fazer meus bolos. Assim, foi bem na época da pandemia. Sim. Comecei a fazer meus bolos. Aí fiz uma live de abertura da casa Da marca. da Raposinha Doces. E assim, foi um boom, foi um sucesso. Eu lembro que meu primeiro vídeo bateu quase 5 mil visualizações. Nem eu acreditava em mim. Eu tinha até um sócio na época e ele falava, meu, vai dar muito certo, porque tipo, você é um sucesso, todo mundo gostou. E foi indo, tive erros, tive aprendizados também, né, na Raposinhas Doces. E assim, pra mim a melhor coisa, como a palavra de Deus fala, que a gente tem que tapar o ouvido pros ruídos, né? E eu escutar só a voz dele. Quando eu estou na cozinha, quando eu estou na Raposinha Doce, eu esqueço de tudo. Eu esqueço do filho, eu esqueço do marido, eu esqueço de, quando eu estou cozinhando, parece que ali tá eu e Deus só, fazendo a melhor coisa, intercedendo, orando para que as pessoas que recebam, né, o meu alimento, eles sintam mesmo o amor que eu tenho que fazer aquilo. Que bênção. Então é um propósito. Propósito, é o meu propósito esse. Seu propósito de vida. Meu propósito de vida. Eu tava até comentando esses dias com a minha mãe e o meu esposo. Eu falei, é o meu propósito de vida é fazer a mesa, né? Que eu fico postando lá a mesa posta também lá no meu canal lá. E eu falo, é alguma coisa relacionada à mesa. Eu não sei o que é. E eu vi até um vídeo interessante falando sobre como descobrir o seu propósito na Terra, né? Então, e ele falava assim que no lugar onde você é mais abatido é o lugar que é o seu propósito. E o meu lugar, que eu era mais abatida desde o começo, foi família. E foi a mesa, cozinhar. Então eu falei, não, alguma coisa ali de Deus tem pra mim. E quando a Raposinha foi crescendo, eu fui cada vez mais acreditando no meu potencial. Hoje eu olho assim pros meus doces, para as pessoas que falam assim, não, eu não troco seu doce por nada. Eu tenho pessoas aqui, eu moro na rua de uma doceria, mas eu quero o seu. Então eu vejo que realmente ali é Deus puro, mostrando, não, você consegue, você vai chegar onde você quer. Que bacana. Eu lembro que na época da pandemia, ali, naquela época bem correria, acho que foi nessa época que você começou a Raposinha também, né? Eu lembro que você fazia bastante vídeo, live, um monte de coisa, a gente acompanhou tudo dali, realmente muitas coisas bacanas. E é sempre um prazer acompanhar você lá e tudo mais. Deixa pra gente a tua rede social. Então, minha rede social pessoal, é Casa da Raposinha, né? E de doce é Raposinha Doces. Lá a gente trabalha com diversas coisas, bem novidade por aí também, né? Que a gente quer fazer algo para festa, para aniversário, gourmetizar algumas coisas. E fiquem de olho lá, vai ter muita novidade lá. Que bom. Eu fico muito feliz, né, de compartilhar a sua história com o nosso público, né? Uma história realmente de superação, de entender que o perdão, ele liberta, ele leva a gente a viver coisas maiores. De nos mostrar o quanto a gente é forte e corajosa. Isso. Mesmo as vozes gritando que a gente não é capaz, você realmente nos prova isso. E eu sou muito grata que você aceitou o nosso convite, viu? Obrigada, eu que sou grata. Eu quero fazer um bate rápido com você. Eu vou te mandar vou te dar uma palavra e você vai me responder com uma outra palavra. Tá bom. Combinado? Combinado. Então tá bom. Raposinha. Amor. Felicidade. Família. Doces. Eu acho que é inspiração, a palavra. Inspiração de Priscila. Tudo. Força. É sobre isso. Quer deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo agora e que porventura tem algumas mágoas em famílias, algumas coisas? Eu quero deixar claro que independente de qualquer coisa que vocês passem, ou qualquer rejeição, ou qualquer pensamento negativo, que você libere perdão, que você libere amor, porque o amor é a única coisa que constrange, porque quando você tá lidando com uma pessoa que te trata mal e você só rebate com amor, uma hora ela vai falar, opa, tem alguma coisa errada comigo. Então continue amando, continue perdoando, continue agraciando essa pessoa, porque um dia tudo vai voltar pra você. Não é que você vai fazer algo esperando algo em troca, mas você vai mostrar que o amor, ele vence qualquer coisa. É isso. Obrigada. Obrigada por você ter aceitado nosso convite. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Amém. Faço votos que as pessoas que estão nos assistindo compartilhem a sua história com outras pessoas, que realmente encaminhem para uma amiga, uma filha, uma mãe, tá bom? E é sobre isso, tá bom? Quero agradecer você que está nos assistindo aqui e quero fazer um agradecimento muito especial. Nós estamos na semana de um ano novo que está vindo por aí. 2026 está chegando e eu já começo a chorar. Porque eu quero agradecer vocês que durante esse um ano estiveram aqui com a gente. Agradecer toda a minha equipe que está aqui comigo agora, as pessoas que me abençoaram nesse ano.
Foi um ano muito desafiador, mas foi um ano também de muitas conquistas, de muitas coisas que se manifestaram através desse projeto. Então, você que está nos assistindo aí, obrigada por ter feito um 2025 pra gente incrível, incrível. 2026 a gente promete que vai voltar com tudo, porque esse projeto não para, esse projeto só cresce. E se você que está aí também deseja nos abençoar, entre em contato com a gente, venha fazer parte com a gente em 2026 para a gente alcançar muito mais vidas. E eu quero desejar aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores que estão aí, que 2026 seja um ano de muita saúde, seja um ano de muita graça, de muito favor, e que você viva todo o favor de Deus sobre a vida de cada um de vocês. E novamente, muito obrigada por vocês estarem aqui, nos ajudando a compartilhar histórias. E até o ano que vem.